Hoje nós vamos entrar numa parte importante do Apocalipse, a partir do capítulo de número 6. Do capítulo 6 até o capítulo 20. Portanto, a maioria do livro, do capítulo 6 ao 20, nós temos a realização daquilo que foi preparado nos capítulos 4 e 5. Capítulos 4 e 5 foi a preparação para entrar nesse texto, então, maior aí, do capítulo 6 ao 20. Portanto, capítulo 4 e 5, a preparação, e capítulos de 6 até o 20, a realização. E o tema de toda essa realização, de todo esse texto aí, do 6 ao 20, repita, acontecimentos futuros. A maioria desses acontecimentos estão determinados para aquele período que nós vamos ver de 7 anos, chamado então de a grande tribulação. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero saudar o irmão Luiz e a esposa que estão aqui hoje, esposa Sonilda, né? Estão ali atrás, sejam bem-vindos em nome de Jesus, viu, queridos? Eles são lá de Barro Alto, é? Lá de Barro Alto, e eles acompanham a gente aí no YouTube, ouvindo as pregações, né? Glória a Deus. As pregações estão indo bem longe aí, irmãos, viu? Vocês podem ouvir e podem também, né, mandar aí para os seus companheiros, amigos, conhecidos. É um meio de evangelizar, sem dúvida. Glória a Deus. Envie para eles, mesmo que eles odeiem. Tá? Mas muita gente vai ouvir e vai ser edificada em nome de Cristo Jesus. Bem-vindo então, viu, Luiz e Sonilda, né? Glória a Deus pela presença de vocês aqui e de todos quantos aqui também estão. Do lado do David, estou vendo duas pessoas ali abençoadas. Já vi que elas estão aqui recebendo muita palavra de Deus, está sendo anunciada aqui hoje. Deus abençoe. Muito bem, esse texto aí, do capítulo 6 ao 20, ele tem algumas subdivisões. Vamos ver as subdivisões aqui. Tem um desenvolvimento principal que vai do capítulo 6 ao capítulo 16. Esses capítulos aí, do 6 ao 16, é tudo que você precisa ler, estudar, meditar, para saber exatamente as coisas que vão acontecer nos 7 anos da grande tribulação que virá sobre a terra. É aqui, ó, Apocalipse, do capítulo 6 ao 16. São aqui 11 capítulos. Esses 11 capítulos aí, de 6 a 16, formam então aí, praticamente a metade do Apocalipse, que tem 22 capítulos. Metade de 22? 11, não é isso? Então, 11, a metade do livro é dedicada a falar os acontecimentos que estão determinados para ter lugar, né, naqueles 7 anos da grande tribulação, uma grande tribulação que está vindo por aí. A palavra de Deus profetiza e ela vai chegar. Os capítulos 17 a 20 serão então a conclusão aí, o final da grande tribulação. Por isso que eu coloquei o título ali, diga consumação. Para lembrar o que Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Vamos nos concentrar aqui, ó, nesse capítulo, do capítulo 6 até o 16, então, nesse desenvolvimento, que é apenas sobre a grande tribulação. Então, a partir de hoje, entrando no capítulo 6, até a congregação onde nós chegaremos no capítulo 16, estaremos falando sobre o que vai acontecer durante esse período chamado de a grande tribulação. Estes capítulos, esses 11 capítulos, de 6 a 16, ele está dividido da seguinte maneira. Vamos ver aqui, ó. Selos e trombetas é a maior parte do texto, tá? A maior parte do texto, olha que era dos capítulos de 6 a 16, a maior parte, tirando o capítulo 16, fica do capítulo 6 até o capítulo 15, falando acerca dos 7 selos e das 7 trombetas. Eu já falei para vocês algumas vezes que
o Apocalipse traz para nós 21 acontecimentos principais. Tem acontecimentos secundários, mas 21 acontecimentos principais. 3 vezes 7, 21. Então, 3 vezes 7, 7 selos, 7 trombetas. E por último, 7 taças, que são os últimos flagelos. As 7 taças estão todas no capítulo 16. Capítulo 16 completo, do versículo 1 até o 21. Mas a maior parte do texto aí, então, acerca desses acontecimentos dentro da grande tribulação, está aqui, nesses selos e trombetas. 7 selos e 7 trombetas, do capítulo 6 até o capítulo 15, ok? Vamos ver a divisão aí dentro agora, tá? Dentro aí do capítulo 6 ao 15, nós temos 2 blocos. 2 blocos de textos no Apocalipse, que a gente pode numerar assim: bloco 1 e bloco 2. O primeiro bloco é acerca dos 7 selos, aquele livro que estava selado com os 7 selos, e Jesus, o Cordeiro, vai abrir um por um destes selos. A abertura desses selos acontecerá na época em que os acontecimentos registrados por estes selos terão lugar na face da terra. Então, o primeiro bloco é apenas a abertura dos 7 selos, que começa no capítulo 6, do versículo 1, e vai até o capítulo 8, versículo 6. E depois do bloco 2, as 7 trombetas. Depois dos 7 selos, vem as 7 trombetas, capítulo 8, versículo 7, até o capítulo 15, versículo 8. Hoje, então, nós vamos começar com o primeiro bloco, o bloco de número 1, os 7 selos, tá? Que começa pelo capítulo 6, que é o nosso capítulo de hoje. Amanhã o capítulo 7 ainda estará aí dentro. Amanhã à noite o capítulo 7 e quarta-feira o capítulo 8. Cada reunião um capítulo. Esse bloco 1, ele está dividido da seguinte maneira: ele tem uma introdução e um desenvolvimento, tá? O bloco 1 tem uma introdução. No capítulo 6, versículos de 1 a 8, nós vamos ver um por um desses versículos hoje. É muito importante esse capítulo 6 aí. Não poderemos perder nenhum versículo. Cada versículo nós falaremos hoje. São os, diga, 4 cavaleiros. Os conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse. Nós vamos ver o significado de cada um desses cavaleiros. Os 4 primeiros selos, tá? Os 4 primeiros selos são os 4 cavaleiros do Apocalipse. E o desenvolvimento, então, do bloco 1, continua ainda no capítulo 6, versículo 9, até o capítulo 8, versículo 6, os 3 últimos selos, completando, então, os 7 selos. Os 4 primeiros selos representam os 4 cavaleiros, e, no desenvolvimento, os 3 últimos selos. Vamos ver um por um deles. Começando, então, da introdução do bloco 1, tá? A introdução do bloco 1, para a gente ficar bem a par de tudo que vai ser falado, esse é o momento de nós lermos todo o capítulo 6. Vamos ler, então. Abra sua Bíblia aí, em Apocalipse, capítulo de número 6, e vamos ler juntos. Apocalipse, capítulo de número 6. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então, juntos. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer.
Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó Senhor, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Aleluia! Glória a Deus. Então, o capítulo 6 é o início desse texto todo que fala sobre os 7 selos. E nós vimos aqui a abertura da maioria desses selos aí no capítulo 6, começando então com os 4 cavaleiros. Vamos ver os 4 cavaleiros aqui expostos. O primeiro selo representa o primeiro cavalo que é um cavalo branco, mas o cavaleiro que está montando esse cavalo branco não é Jesus, é o anticristo, tá? Versículos 1 e 2. O segundo selo, o cavalo vermelho, representa tempos de guerra, que vão ser vividos dentro da grande tribulação, terminando depois da grande tribulação com a última grande guerra mundial chamada Armagedon, quando então Jesus virá num cavalo branco.
A vinda de Jesus num cavalo branco está escrita em Apocalipse 19. Esse cavalo branco aqui no primeiro selo, em Apocalipse 6, é o anticristo, que muita gente na terra vai receber pensando que é Jesus. O terceiro selo é o cavalo preto, que significa a fome. Já já vamos ver um por um deles. E o quarto selo, o amarelo, cujo cavaleiro representa a morte, ok? Aqui no capítulo 6, versículo 8b, está escrito que foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Vocês conseguem ler? Não, está muito apagado? Dá para ler? Então leiam aí. A matemática desses 21 acontecimentos no Apocalipse, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, é essa aqui, ó. Imagina a terra toda, tá? Vamos imaginar que durante a grande tribulação, quando vier a grande tribulação, estejam vivendo na terra 8 bilhões de pessoas. Durante os 7 selos, esses 1/4 desses 8 bilhões de pessoas vai morrer. Tá? 1/4 de 8 bilhões dá quanto? 2 bilhões. 2 bilhões de pessoas vão morrer. Se tiverem 8 bilhões de pessoas na Terra, durante os 7 selos, 2 bilhões, 1/4 parte vai morrer. E também 1/4 parte de todos os recursos naturais, de todos os bichos, de todos os pássaros, de todos os animais, de todos os peixes do rio e dos mares. E 1/4 parte também da luz do sol e da lua e das estrelas. Tudo vai começar a diminuir. Então, dividido em 4 partes, tirou 1/4 parte, sobraram 3 partes. Dessas 3 partes, 1/3, ou seja, uma dessas 3 partes, mais 2 bilhões de seres humanos, completando então 50% dos seres humanos, terão morrido durante as 7 trombetas. As 7 trombetas, 1/3. 1/3 dos que sobraram dos selos, 1/3 morre nas 7 trombetas. Depois das 7 trombetas, então, metade da humanidade terá morrido. Se tiver 8 bilhões, terá apenas 4 bilhões, menos do que tem agora. 4 bilhões de seres humanos na Terra, e a metade de todos os recursos naturais, animais, água potável, também terá acabado. E essa segunda metade vai ser toda destruída, e essa humanidade todinha, essa metade da humanidade vai morrer durante as 7 taças que levarão para o fim da grande tribulação, encerrando com a guerra do Armagedon. É assim que essa história dessa humanidade presente hoje na Terra vai acabar. É assim que está escrito e é assim que vai acontecer. Amém? Vamos dar uma olhadinha de perto em cada um destes cavaleiros aí, cavalos e selos. O primeiro selo nós vimos, né? É o cavalo branco, que representa o anticristo, né? Está escrito aqui nesse próximo, o versículo 2, apenas o versículo 2. O versículo 2, vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, ele saiu vencendo e para vencer. Leiam. Olha que eu grifei ali, ó, cavalo branco, o cavaleiro, o arco e a coroa, estão vendo? Então vamos ver o que significa tudo isso no próximo slide. Ó. O cavalo branco representa a falsa paz, que está profetizado também em 1 Tessalonicenses
capítulo 5, dizendo: quando os homens disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Esse cavalo branco, a cor branca, branco representa a paz, só que essa paz é falsa. Tá? O cavaleiro, como já falamos, é o anticristo. A arma dele é um arco, ele verga um arco. Por isso que a Escritura Sagrada fala das setas inflamadas, ou flechas inflamadas do diabo. Tá? As flechas são atiradas por um arco. Flechas inflamadas, já deve ter visto em filmes, quando eles pegam a flecha e na ponta da flecha acendem fogo e lançam então a flecha com fogo inflamada contra seus inimigos. Essa é a arma de Satanás. Quando Jesus vier lá em Apocalipse 19, no fim da grande tribulação, para a guerra do Armagedon, quando Jesus vier num cavalo branco, a arma de Jesus não é um arco. A arma de Jesus é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Tá? A arma de Jesus é a espada, do diabo é o arco. O arco é a arma da mentira. A arma da mentira. A espada do Espírito é a palavra de Deus, que é a verdade. A arma do diabo é a mentira. Tá? A seta maligna que atinge pessoas é a mentira de Satanás. Mentira aí na sua mente. É por isso que a nossa mente tem que ser renovada pela verdade, pela palavra de Deus. A palavra de Deus sendo escrita na nossa mente, não vai haver mais lugar para a mentira. Amém? E a coroa que esse cavaleiro vem coroado, representa uma autoridade provisória. Segundo a Escritura, ele vai ser aceito como um governante mundial, como um rei. O rei que Israel tanto espera. Quando Israel perdeu a monarquia e Deus disse que ia restaurar o reinado de Davi, os israelenses, os judeus não entenderam. Eles pensaram que Deus ia restaurar a monarquia terrena. Deus jamais vai restaurar a monarquia terrena em Israel. Jesus é um rei espiritual. É um rei acima dos reis da terra. E ele disse: o meu reino não é deste mundo. Por isso que os judeus não aceitaram Jesus. Porque para eles o Messias vai restaurar a monarquia. E vai haver uma tentativa na grande tribulação desse anticristo restaurar essa monarquia. Por isso a coroa representa uma autoridade provisória e, portanto, uma vitória provisória de Satanás. Será um momento na face da terra, em toda a história da humanidade, que o diabo vai cantar vitória por algum tempo, mas a sua derrota chega logo. Tudo isso aí está implícito no primeiro cavaleiro. O segundo cavaleiro, que é também o segundo selo, é a guerra, não é isso? Pode passar o próximo aí, vamos ler logo no versículo 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Repitam. Eu grifei aí cavalo vermelho, cavaleiro, e coloquei ali de amarelo embaixo, grande espada. Vamos ver no próximo slide. O cavalo vermelho, a cor vermelha representa sangue, portanto representa violência. Violência representa a guerra. Guerra entre nações. Guerra entre nações, preparando-se para a última grande guerra do Armagedon. O cavaleiro, montando no cavalo vermelho, ele representa
os governos de todas as nações, tá? O governo das nações. Ou seja, todos os governantes da terra, presidentes, reis, governantes de todas as nações, todos esses, tá? Presidente do Brasil, presidente dos Estados Unidos, rei da Inglaterra, rainha da Inglaterra, todos esses reis, governantes do mundo inteiro, eles são representados por esse cavaleiro, porque eles se guerrearão durante a grande tribulação até o fim dela. Portanto, a terra que vive hoje numa espécie de paz quebrantável, tá? Essa paz vai acabar, vai tirar a paz da terra. Vai haver matança em todos os territórios nacionais do mundo inteiro por causa desse cavalo vermelho. E a grande espada que foi lhe dada representa todo o armamento até hoje acumulado por todas as nações. Especialmente, né, armamento nuclear e armas para guerras, armas químicas, armas biológicas, etc. Armamento é representado pela grande espada, e o objetivo desse segundo cavaleiro é preparar o mundo inteiro para o Armagedon, que será então a última grande guerra mundial. Então, conflitos haverão durante os 7 anos, cada vez mais ardentes, explodindo no final com a grande guerra, onde não vai sobreviver ninguém. O terceiro selo, nós vimos então o cavalo preto, a fome, o versículo, vamos ler 2 versículos aí, o versículo 5 e 6, vamos ler juntos? Um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Eu grifei e coloquei em cores diferentes: cavalo preto, cavaleiro, trigo, cevada, azeite e vinho, né? No próximo slide nós vemos. O cavalo preto, então, representa a fome. Muita gente morrendo de fome. A fome vai aumentar na terra. O cavaleiro representa o sistema de comércio, o sistema comercial do mundo inteiro, que vai entrar em decadência, e por isso haverá, aí como eu coloquei no final aqui, balança injusta. A balança representa injustiça. Nós já sofremos esse tipo de injustiça hoje muito aqui no Brasil, que se chama produtos que nós compramos que são superfaturados. Produtos onde os vendedores, os que comercializam esses produtos, até os que fabricam, exploram para o consumidor final. Isso é balança injusta. Hoje mesmo, nós poderíamos viver aí com uma gasolina muito mais barata, um etanol muito mais barato, com preços de alimentos muito abaixo do que estão sendo praticados hoje no mercado. Isso aí tudo se chama balança injusta. Isso vai piorar dentro da grande tribulação. Todos os produtos sofrerão hiperinflação, então a comida será escassa. A comida não vai ser uma coisa que todo mundo vai poder obter, e por isso a fome. 3 coisas ligadas à fome: desemprego, mendicância e criminalidade. Pessoas matarão para comer, buscando comida. Isso é a fome dentro da grande tribulação. O 4º cavaleiro, o 4º selo, o cavalo amarelo, a morte. Nos versículos 7 e 8, vamos ler apenas o versículo 8, que diz:
um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Leiam. Cavalo amarelo representa, pode passar? Cavalo amarelo representa mortandade. Por isso a quarta parte de pessoas que vão morrer aí na primeira etapa da grande tribulação, na abertura destes selos. O cavaleiro se chama a morte. A morte que vai colher aí 1/4 das vidas humanas e de tudo que tem vida no planeta. O inferno representa a condenação da maioria dessas pessoas. A maioria das pessoas morrem no estado de condenação e eles têm autoridade para exterminar 1/4 da população da Terra que morrerá durante a abertura então desses primeiros 4 selos, culminando com o 4º cavaleiro aí, que é a morte. Lembrando que a morte e o inferno representam uma cadeia, uma prisão espiritual. Uma prisão espiritual que, antes da vinda de Jesus, era formada de 3 lugares. Um lugar chamado o seio de Abraão, para onde iam as almas dos que foram salvos no período do Antigo Testamento. Um outro lugar chamado inferno. O inferno fica dentro dessa cadeia. Essa cadeia se chama morte, em hebraico Sheol e em grego Hades. Essa cadeia se chama a morte, é uma prisão, a prisão de segurança máxima. Negócio de prisão que tem no Brasil não, essa aí é de segurança mesmo. Ninguém joga um celularzinho lá dentro, de jeito nenhum. E não tem visitação também não. Então, do outro lado, de um lado era o seio de Abraão, do outro lado o inferno, recebendo as almas dos ímpios, e continua recebendo as almas dos ímpios, e entre os 2 lugares, dentro dessa prisão, um grande, imenso abismo, onde estão presos certas castas de demônios, que serão soltos somente na 5ª trombeta, porque são demônios que têm poder de causar dano físico direto nas pessoas. Nós vamos ver isso no capítulo 9, lá para frente. Esses demônios estão ali presos. Nesse abismo também, depois da grande tribulação, é que Satanás ficará aprisionado por 1000 anos durante o reino milenar de Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, ele libertou dessa prisão os salvos que estavam dentro dessa prisão, embora num lugar confortável, sem sofrimento, chamado seio de Abraão. Nós lemos isso em Lucas 16, quando Jesus conta a história do rico e do Lázaro. Então, o Lázaro morreu no estado de salvação e estava no seio de Abraão. O rico, do outro lado, estava no inferno. Todos que estavam ali com Abraão, Lázaro, no seio de Abraão, com a morte de Jesus, as almas deles foram tiradas dali e levadas para o paraíso. Quando Jesus morreu, o ladrão, que nós cantamos a música, perceberam que a música que nós cantamos agora era do ladrão? O ladrão que estava ao lado não foi mais para o Sheol, não foi mais para aquela prisão. Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ele foi levado ao paraíso, que ainda não é o céu definitivo, é o 2º céu. Jesus também, depois de deixar a alma do ladrão no paraíso, ele tirou todas as almas que estavam no seio de Abraão,
lá no Sheol e levou essas almas para o paraíso. Desde a ressurreição de Jesus, todos os que morrem em estado de salvação não vão mais para o Sheol, não vão mais para a morte, a cadeia. As suas almas vão para o paraíso. No Sheol, continua recebendo almas apenas o inferno. Os condenados, os que morrem no estado de condenação, as suas almas vão para o Sheol, vão para o inferno, que é a morte. Por isso que os primeiros cristãos diziam que os salvos não morrem, os salvos dormem. Os ímpios é que morrem. Os ímpios morrem porque eles vão para a morte, a cadeia chamada morte, vão lá para o inferno. Mas os salvos não vão mais para a morte, não vão mais para o Sheol. Os salvos vão para o paraíso, aguardar a ressurreição. Aleluia. Muito bem, essa morte está aqui, celebrando aqui, nesse cavaleiro, colhendo muita gente ímpia aí na face da terra, durante a grande tribulação. Depois desses 4 cavaleiros, nós temos então o desenvolvimento do primeiro bloco com os últimos 3 selos, que ainda começa ali no capítulo 6, a partir do versículo 9, ok? Tudo isso aqui é durante o reinado do anticristo. Já houve o arrebatamento. O arrebatamento da igreja no início da grande tribulação. Quando a igreja for arrebatada, é que o primeiro selo vai ser aberto e o primeiro cavaleiro chega. Ok? Muito bem, boa pergunta. A divisão que nós temos aqui, o 5º selo, o 6º selo e o 7º selo. No capítulo 6, nós temos o 5º selo ainda, que são os mártires, do versículo 9 ao versículo 11, vamos ler daqui a pouco. E o 6º selo também, e começa aí no capítulo 6 e continua no capítulo 7. Cataclismo e avivamento. E depois, na quarta-feira, o 7º selo, a preparação das trombetas. Vamos ver esse 5º selo agora. Só o 5º selo, os mártires. Quem são esses mártires? Aqueles que vão morrer por Jesus durante a grande tribulação, no início aí do reinado do anticristo. Aí o irmão Luiz perguntou assim, né? Olha só, no reinado do anticristo, a igreja vai já ter sido arrebatada, já. A igreja que estiver vivendo na terra, no início da grande tribulação, em fidelidade a Deus, será arrebatada. Mas na grande tribulação continuará havendo crentes, muitos crentes que vão se converter dentro da grande tribulação, no grande avivamento que nós vamos ver amanhã no capítulo 7, amanhã à noite, o grande avivamento na grande tribulação no capítulo 7, muitos crentes haverão que darão suas vidas por Jesus, aí na grande tribulação durante o reinado do anticristo. Esses são esses mártires falados aí, citados no 5º selo, nos versículos de 9 a 11, e acerca de pessoas que sofrem por Jesus e sofrem até a morte. Nós vamos ler um texto de Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Repitam. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Aleluia. É uma grande graça, não apenas crer em Cristo, mas também estar pronto para morrer por Jesus. Você está prontinho para morrer por Jesus? Quem não consegue renunciar a seus pecados, está pronto para morrer por Jesus? Não consegue nem renunciar a seus pecados? Não consegue nem renunciar a um copo de cerveja? Não consegue renunciar a seus vícios?
não consegue renunciar à sensualidade. Como é que vai morrer por Jesus? Não morre mesmo. A fé em Cristo Jesus é para nos levar a um crescimento espiritual a tal ponto que estejamos prontos a padecer, a morrer por causa do nosso Senhor. Como Ele morreu por nossa causa. Por isso Paulo coloca: vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Por isso que tem um selo especial neste livro que vai ser aberto por Jesus, relatando um reconhecimento aos mártires, e que Jesus fala para eles que o número deles ainda vai aumentar durante o decorrer da grande tribulação. Hoje vamos ver ainda o sexto selo, o último selo de hoje. Ainda vamos ver aqui o sexto selo, que tem duas partes. Diga: cataclismo e avivamento. Vamos ver essa divisão aí no próximo, né? O cataclismo é um grande terremoto, citado aí nos versículos 12 a 17. Esse grande terremoto que está profetizado aí para a data da abertura deste sexto selo aí dentro da grande tribulação. E o capítulo 7, é o que nós vamos ver amanhã, é o grande avivamento que vai haver na grande tribulação, selados e salvos. Os crentes selados, os crentes salvos dentro da grande tribulação. Hoje, encerrando o capítulo 6, apenas vamos ver o terremoto, né? Terremoto, capítulo 6, do 12 a 14. Leiam comigo. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Então esse é o sexto selo, tá? O principal evento desse sexto selo aí agora, o início dele é um grande terremoto. Nós vamos ver durante o Apocalipse quantos terremotos vão acontecer. Vários terremotos estão marcados aqui na Bíblia para acontecerem na terra durante o período da grande tribulação. O primeiro terremoto é esse, né? Esse é o primeiro terremoto, ok? E ele vai mexer, então, ele vai ter efeitos. Vai ter efeitos em tudo que eu coloquei ali de azul. Sobre o sol, sobre a lua, sobre as estrelas, o céu, os montes e as ilhas. A terra inteira será abalada, okay, por esses terremotos. E a reação mundial de pânico foi descrita, nós já lemos Apocalipse 6, 15 a 17. Aí, Apocalipse 6, de 15 a 17, terminando o capítulo 6. Quando os ímpios vão gritar, clamar para os montes, caiam sobre nós, e para as colinas, caiam sobre nós e escondei-nos da ira daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o dia da sua grande ira. E quem pode subsistir? Aleluia, amados. Amados, um dos títulos de Deus na Escritura Sagrada é o Deus das vinganças. Já leu na Bíblia esse título? Ele é o Deus das vinganças. Nós lemos aqui nos Salmos: o Deus das vinganças resplandece. A vingança de Deus não é como a vingança humana. Vingança humana não presta. Mas a vingança de Deus é justa. Porque Deus é justo. E Deus está como que suportando hoje em dia
toda essa iniquidade dos homens. Roubos, maldades, assassínios, corrupções, sensualidade, prostituições, fornicação, homossexualismo, pedofilia, bestialidade, orgias, bebedices, drogas, tráfico. Só o que se vê na terra é maldade, e Deus está suportando tudo isso por causa dos seus eleitos. À medida que Deus tirar da terra os seus eleitos, os seus filhos, os que verdadeiramente são convertidos, os que verdadeiramente se santificam, a mão de Deus pesará sobre toda essa humanidade corrupta, ateísta, incrédula, que vivem na terra como se Deus não existisse, como se não tivessem que prestar contas ao Todo-Poderoso. A grande tribulação serão 7 anos de grandes prestações de contas que Deus vai tirar dessa humanidade. Qual deve ser a nossa postura quando lemos, quando meditamos acerca desses acontecimentos? É nos lembrar que o nosso Deus também é fogo consumidor. E como diz na carta aos Hebreus, horrenda coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. As pessoas não têm mais temor de Deus, não têm mais respeito para com Deus, não têm reverência para com Deus, não têm amor para com Deus. O principal mandamento bíblico é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Os homens, além de não amar a Deus, odeiam a Deus, odeiam o seu Filho Jesus, odeiam a sua palavra, e odeiam todos os seus filhos, que verdadeiramente a Ele pertencem. E o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Deus das vinganças resplandecerá com toda a sua justiça. Os ímpios que morrem antes disso, já recebem, começam a receber a sua recompensa no inferno. Mas os que estiverem vivos na terra, por ocasião dessa grande tribulação, vão tremer nas bases. Vão querer inutilmente se esconder da justa ira de Deus. Não adianta esses hipócritas que existem hoje em dia por aí, que ouvem uma pregação como essa e vão dizer assim: eu não acredito nisso, porque Deus é amor. Deus é tanto amor que por amor Ele nos deu Jesus. Ele nos deu a sua palavra, nos deu a sua verdade. Mas esses hipócritas e sua companhia de ímpios, amigos ímpios, rejeitaram o amor de Deus, rejeitaram o que Deus fez por amor, rejeitaram o seu Filho, rejeitaram a sua verdade, rejeitaram a sua palavra. Não tem mais amor para eles, não. Agora tem ira,
justa ira de Deus, levando-os a sofrimento e eterna condenação. A hora do amor passou para eles. A hora da misericórdia passou para eles. E eles não aproveitaram para se converter, para se arrepender, para se santificar, para ser pessoas verdadeiramente de Deus, conforme a palavra. Que misericórdia vai sobrar depois? Mas nenhuma, acabou. O tempo da misericórdia acabou e o tempo da ira está chegando. Não viu mais? Eu já contei isso aqui, que eu vou contar algumas vezes. Para alguns já ouviram, outros não. Como pastor, eu já fui em muitos cultos fúnebres por aí, de pessoas que morreram. E é uma coisa assim, que acontece em quase todos os que eu vou. Quando eu sou convidado a levar uma palavra num culto fúnebre, eu chego lá, a pessoa que faleceu está lá, o corpo está lá no caixão, e durante as conversas ali ao redor do caixão, sempre alguém chega para o pastor e pergunta assim: pastor, eu já recebi essa pergunta várias vezes. Pastor, o senhor acha que Deus teve misericórdia dele na última hora? Aí eu respondo assim, ó: não. Como, pastor? Não. Deus não teve misericórdia dele na última hora. Deus teve misericórdia dele durante a vida toda dele. Durante todos os dias que essa pessoa aí viveu, as misericórdias de Deus se renovaram cada manhã. Então eu devolvo a pergunta para você, meu irmão, minha irmã. Ele aproveitou as misericórdias que Deus teve para com ele? Eu não sei, né, pastor? Então por que você quer saber se Deus foi misericordioso com ele na última hora? Você está dizendo que o homem pode aprontar todas o que quiser, que lá na última hora Deus vai ser misericordioso para com ele? Não, senhor. O ladrão não é uma regra. O ladrão que foi arrependido lá na cruz, na última hora, não é uma regra, é uma exceção à regra. A salvação é para quem em vida entrou pela porta estreita e andou pelo caminho apertado e perseverou até o fim da sua vida, na fé, na oração, na palavra, na santificação, e morreu cheio do Espírito Santo. Jesus disse que quem andou por esse caminho apertado, o fim desse caminho é a vida eterna. Agora, aquele que andou somente pelo caminho espaçoso, o fim é a vida eterna. Jesus disse: o fim é a condenação eterna. Então não pergunte para mim se alguém que andou a vida inteira no caminho espaçoso, se lá no final Deus teve misericórdia dele. Não me pergunte isso não. Você sabe para onde uma pessoa foi? Pelo caminho que ela andou. Se ela andou pelo caminho espaçoso, ela foi para o inferno. É isso que a Bíblia diz. Se ela andou pelo caminho apertado, ela está no paraíso. Por isso a Escritura diz que preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Porque eles andaram a vida inteira no caminho, na verdade e na vida. Eles foram, como dizem Hebreus, homens de quem o mundo não era digno. Porque se santificaram, reverenciaram a Deus, adoraram a Deus, buscaram sua presença, buscaram sua face, buscaram a sua palavra, cumpriram o propósito pelo qual foram criados: buscar a Deus de todo o seu coração.
Não ficaram aí no mundanismo até morrer, e depois que morreu está ali o corpo comportadinho no caixão e alguém perguntando: será que Deus foi misericordioso na última hora? Essa é uma pergunta hipócrita. Querendo achar em Deus desculpas para uma vida de pecado. O salário do pecado não é a vida eterna. O salário do pecado é a morte. É o quarto cavaleiro aí, a morte. Esse é o salário do pecado. A vida eterna é para quem é de Jesus. É para quem crê em Jesus. É para quem vive Jesus. É para quem vive no caminho, na verdade e na vida. Só há salvação em Jesus. É nele que você crê? É nele que você crê? Cuidado com essa resposta, porque crer é viver. Quem crê, vive. Quem diz que crê, mas não vive, é mentiroso, é uma falsa fé. Verdadeira fé é crer e viver e praticar o que Jesus disse. Jesus disse: se aquele que recebe essas minhas palavras, mas não pratica, é semelhante ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia, e grande será a sua ruína. Isso significa condenação. Mas aquele que recebe as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele será inabalável. Estamos aqui para aprender a ser esse homem prudente e edificar a nossa vida espiritual sobre a única rocha inabalável que é Jesus Cristo. A Ele a honra e a glória. Curve a sua cabeça diante do Senhor nesse momento aí, onde você está mesmo assentado. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Como precisamos de Ti, Senhor. Nós verdadeiramente precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti estamos perdidos, Senhor. Sem Ti nós nada somos. Sem Ti não temos nem para onde ir, Senhor. Precisamos de Ti. Precisamos da Tua presença. Precisamos, Senhor, da Tua graça, do Teu amor, do Teu Espírito Santo, para nos acompanhar até o fim nessa carreira que nos está proposta, para percorrermos com o nosso olhar fixo em Ti, Jesus, que és o autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos a crescer na Tua graça, a crescer no Teu conhecimento, a crescer na fé. Ajuda-nos a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, e a viver no meio desse mundo de trevas, Senhor. Aleluia. Como luzeiros, sustentando a palavra da vida, a palavra que o Senhor nos deu para falar aos nossos corações, para nos purificar, para nos santificar. Pai, oramos a Ti nessa noite. Santifica-nos, santifica-nos, renova nossa mente pelo ministério da Tua palavra. Purifica nossos olhos, nossos ouvidos, nossa língua, nossas mãos, nossos pés, nossas ações, nossas palavras, nossas atitudes. Pai, o Teu mandamento que resume toda a Tua palavra
Sede santos. Cumpra em nossas vidas. Ensina-nos a ser santos. Ajuda-nos a ser santos. Fortalece-nos, Senhor, nesta luta que temos diariamente contra o nosso pecado. E ajuda-nos a vencê-lo em todas as instâncias, para que sejamos teus filhos mais que vencedores. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Toca, Senhor, em todos que aqui vieram nessa noite. Cura também, Pai, as suas enfermidades. Tira toda dor agora, Senhor, todo mal-estar, toda doença. Eu ordeno que saia agora do corpo dessas pessoas que aqui estão presentes. Eu ordeno toda enfermidade saia agora em nome de Jesus. E te peço, Pai, opera cura divina no corpo e na alma, no interior e no exterior de cada um dos teus filhos e filhas, para que sarados, curados de todo mal, possam perseverar até o fim na sua santificação. Eu oro a Ti em nome do Senhor Jesus. Só os crentes digam amém. Amém.